E aí, Marcos Paulo? Beleza? Voltamos, porque nós estamos satisfeitos com o resultado. Estamos satisfeitos porque você está se empenhando e está aqui conosco em mais uma aula em parceria do Divermática e Marcos Paulo. Hoje vamos estudar novamente as propriedades das potências. E aqui botamos uma questão leve para vocês. Uma questãozinha que, se você resolvê-la, é interessante que você pause o vídeo, resolva aí, depois acompanhe o desenvolvimento e a explicação aqui conosco. Então o Marcos Paulo vai relembrar as propriedades da potência. E aqui está o nosso desafio para a noite de hoje. Para você fazer essa questão, você tem que saber todas as propriedades da potência, tem que dominar. Então você tem que saber como que a gente faz o produto. Eu vou escrever desse lado que fica melhor. Então, se eu tenho um número A elevado a M vezes A elevado a N, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então vai ser A elevado a M mais M. Eu também tenho o quociente da potência. Se eu tiver A elevado a M dividido por A elevado a N, potências de mesma base, eu repito a base e subtraio o expoente do numerador pelo expoente do denominador, sempre nessa ordem. Eu também posso ter um produto de potência. Então, se eu tiver A vezes B, tudo isso elevado a M, é a mesma coisa do que A elevado a M vezes B elevado a N. Eu posso ir daqui para lá e de lá para cá, tanto faz. Se eu tiver potência de potência, A elevado a M vezes tudo isso elevado a N, então eu tenho A elevado a M vezes N. Eu também posso ter um quociente. Se eu tiver A dividido por B, tudo isso elevado a M, isso vai ser A elevado a M dividido por A elevado a N. Por último, mas não menos importante, expoente negativo. Se eu tiver A elevado a menos M, isso é igual a 1 dividido por A elevado a M. Esse problema ele é belo, porque se você prestar atenção, ele vai envolver todas as propriedades. Eu tenho potência de potência, eu tenho produto de potência, divisão de potência, quociente de potência. Então, se você dominar todas as propriedades, você vai conseguir. E claro, você tem que ter calma. Você tem que olhar, não se desesperar, lembrar das aulas do Prof. Paulo ou da professora Aline e resolver a questão de forma clara, sem pular nenhum passo. Se você pular algum passo, você pode errar. Eu posso pular passo, o Paulo pode pular passo, a Aline pode pular passo, tranquilo. Que a gente, né? Galerinha, vocês sabem por que acontece e qual é a importância das propriedades? Porque as propriedades são as regras do jogo. Então, para você desenvolver um cálculo mais simples ou mais complexo, você vai precisar aplicar as propriedades. E qual propriedade nós estamos estudando hoje? As propriedades da potência. Isso aqui não é algo habitual e usual nosso. Nós agora é que vocês estão começando a ter um pouco da noção do que é a importância de se conhecer as propriedades. Antes vocês lidavam com outro linguajar e agora nós vamos ver então a aplicação das propriedades. Marcos Paulo. Vamos lá. Eu estou vendo aqui que eu tenho bases diferentes, mas eu sei que 6 é igual a 2 vezes 3, então eu já vou lembrar de uma propriedade e vou substituir aqui. Então, ó, embaixo, 2 vezes 3, isso aqui equivale a 6, abro meu parênteses, tudo isso elevado a 4. E aqui eu vou repetir todo o resto. 2 elevado a 5, 3 elevado a 8, 2 a menos 2, 3 a 10ª potência, tudo isso elevado à 2ª potência, tudo isso elevado
a menos 3. Pode parecer um pouco assustador, mas a gente vai simplificar isso já já, no terceiro passo. Então vamos lá. 2 elevado a 4, 3 elevado a 4, 2 elevado a 5, 3 elevado a 8, 2 elevado a menos 2, 3 à 10ª potência. Tudo bem? Aqui eu só distribuí esse expoente. Eu usei a terceira propriedade. Você tem que ter domínio sobre as propriedades, né? E tudo isso elevado a 2, tudo isso elevado a menos 3. Vou continuar aqui em frente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou separar em duas frações. Separar em duas frações, olha, eu vou olhar todo mundo que tem 2, 2, 2 e separar uma fração. E todo mundo que tem 3 vai ser em outra fração. Por quê? Porque isso vai me ajudar, vai ficar mais fácil. Então vou fazer aqui 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a menos 2, aí aqui 3 à 4ª potência, 3 à 8ª potência, 3 à 10ª potência, tudo isso elevado a 2, elevado a menos 3. Beleza, beleza, vamos lá. Agora ficou fácil, eu vou fazer de uma vez só esse mais esse menos esse. Então vai ficar 2 elevado a 4 mais 5 menos 2. Porque o de baixo é menos 2, você tem que ter domínio do sinal. Tudo isso vezes 3 elevado a 4 mais 8 menos 10. Tudo isso elevado ao quadrado, tudo isso elevado a menos 3. E aqui no finalzinho, vamos matar esse negócio de uma vez só. 4 mais 5, 9. Menos com menos mais, 10, 11. Então fica 2 elevado a 11 vezes 4 mais 8, 12. Menos 10, 2. 3 elevado a 2. Tudo isso elevado a 2. Tudo isso elevado a menos 3. Beleza? Vou eliminar isso aqui logo, ó. Potência de potência, eu vou multiplicar 2 vezes menos 3, menos 6. Então vai ficar 2 a 11, 3 a 2, tudo isso elevado a menos 6. Agora é só eu multiplicar isso vezes isso vezes isso, eu só distribuo, né? Eu uso a propriedade ali 3 de novo. Vai ficar 2 elevado a menos 66 vezes 3 elevado a menos 12, que isso equivale a 1 dividido por 2 elevado a 66, 3 elevado a 12. Pronto, o problema acabou. Parece um problema difícil, e ele até é. Eu acho que na sua prova não vai ter um tão cabeludo assim. Mas a questão é o seguinte, a gente precisa elevar a régua para você. Se você pausou o vídeo, se você fez tudo isso e acertou, cara, você vai fazer a questão da prova e vai acertar não